Eles lutam para criar e perpetuar as circunstâncias pelas quais eles alegam ser vítimas. Vocês estão entendendo o que eu acabei de falar aqui? Eu acabei de falar uma coisa muito séria. O narcisista disfarçado, encoberto, tímido, oculto, seja lá o que diabo for, eles trabalharão incansavelmente, tá? Para perpetuar as circunstâncias pelas quais eles alegam ser vítimas. Se ele pegou você para Cristo, tá? Ele vai te apregar na cruz, pode ter certeza. Você não vai passar só pela via cruz, não. Você vai ser apregada lá na cruz. Porque ele vai ter prazer de bater o prego nas suas mãos e nos seus pés, tá bom? E depois ele vai ficar sentado, olhando os abutres comer suas tripas. Porque ele sente prazer em fazer e ver esse resultado aí. Eu não tô brincando não, tá? Tô falando sério. Oi. Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, sou Jane. Primeira vez que você está vindo nessa casa, quer morar alguns minutos por semana nessa casa virtual? Então se inscreva, ative as notificações, que é aquele sininho, compartilha com amigos, inimigos, familiares, pessoas que você gosta, pessoas que você não gosta, não importa. O importante é compartilhar. Se você quiser realmente morar nessa casa, você faz tudo isso. Dá aquele like duplo, triplo ou múltiplo. Muito, muito, muito obrigada. Agora, se você não quiser morar, mas quiser sempre vir visitar, será sempre bem-vindo, ok? Ou bem-vinda. Moradores da casa, meu cheiro, meu abraço, meu carinho, minha gratidão, 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 gente. Antes da gente começar a falar sobre coisas óbvias que o narcisista encoberto, disfarçado, oculto, como eu chamo, faz, vamos fazer aqui uma diferença. Tem um narcisista grandioso, tem um narcisista sexual, tem um narcisista perverso, tem narcisista destrutivo, né? Tem todo tipo, tem vários tipos de narcisista, né? Então, para você poder distinguir realmente quem é essa pessoa disfarçada de bonzinho, de boazinha, e você entender com o que ou com quem você está lidando. Narcisista disfarçado é uma variação padrão do narcisista destrutivo, que é um espectro, um contínuo, ou seja, um padrão de narcisista destrutivo, que ele pode se manifestar em vários graus abusivos, dependendo do espectro do indivíduo. Então, precisamos entender que o comportamento do narcisista disfarçado ou encoberto, do grandioso, do destrutivo, esse se apresenta reservado, tímido, recatado e vitimista, né? Vitimista socialmente. Eles parecem introvertidos, parecem, mas não são. E normalmente tem um comportamento de retenção. Esse seu comportamento ajudará a manipular, controlar as outras pessoas. Isso inclui familiares, né? Os narcisistas disfarçados familiares,
amigos, colegas, chefes, mas principalmente os parceiros românticos. Esses são os que fazem, esses e os familiares são os que fazem mais estragos. Eles se apresentam como pessoas privadas, escondem segredos, muitas vezes de forma muito esquisita, bem estranhas. Tipo, coisa que eu, você ou qualquer pessoa normal compartilharia com outra pessoa. O narcisista encoberto, ele faz daquilo um segredo. E você fica curiosa a respeito dele, achando que é uma coisa séria, que é uma coisa grave, que é uma coisa importante ou que é uma coisa perigosa. Mas eu, você, qualquer outra pessoa, compartilharíamos. E eles mantêm segredos. Olha que cabeça de gente. Porque quando se trata de um contexto de amizade, de colegas, tem colegas que são maravilhosos, né? São amigos, você sai da empresa, e você continua com aquela amizade para sempre, entendeu? Então, num contexto de amizade, a gente compartilha muitas coisas, mas o narcisista secreto, né? O narcisista encoberto, o narcisista disfarçado, não. Ele faz daquilo ou ela um segredo, entendeu? Em um relacionamento confiável, nós, pessoas comuns, demonstramos honestidade, sinceridade, né? Simplesmente. Mas o narcisista disfarçado ocultará de você de uma maneira sem motivo nenhum, tá? Sem nenhum motivo aparente. Eles escondem o jogo e seguram suas inseguranças e vergonhas. Mas, se você pensa que é só isso, você está realmente enganada ou enganado. Tem mais, queridos. Esses segredos e sorrateirismo, porque eles são sorrateiros, né? Dá a eles um certo ar de mistério sobre coisas que você normalmente que você veria como uma coisa normal. Eles têm uma sensação de poder e de superioridade, né? Esses seres, por trás dessa fachada recatada e reservada, faz com que eles realmente acreditem que são melhores do que todos os demais. E por isso, sentem-se no direito de mentir por omissão e, com poucas exceções, eles preferem manter a família e os amigos a uma distância segura, tá? Isso reduz a probabilidade deles serem descobertos pelas fraudes que realmente eles são. E por isso, reduz a possibilidade deles serem expostos. É por isso que eles só permitem que poucas pessoas se aproximem de você, poucas pessoas se aproximem dos filhos deles, poucas pessoas façam parte do ciclo de amizade. E também isso faz com que eles não queiram muitas pessoas na casa deles, sabe? Eles mantêm uma vida reservada e faz com que a família viva ali só para poder lhe manter os segredos, alguns que eles têm e outros que não são segredos, mas eles terminam fazendo você acreditar que são segredos. A mente da pessoa é bem esquisita, né? Então, eles preferem manter a família e os amigos em uma distância que eles chamam de segura. Mas não é nada disso. É porque eles não querem que as pessoas saibam realmente quem eles são. Então, eles permitem que poucas pessoas se aproximem deles.
poucas pessoas se aproximem da família dele. Poucas pessoas se aproximem das coisas que eles querem manter em segredo. Eles são exímios, olha a palavra, exímios mentirosos. A maioria dos relacionamentos do narcisista encoberto são superficiais. Por quê? Porque eles são exímios mentirosos. Eles escondem pessoas da vida deles, eles escondem coisas, tá bom? Eles escondem dinheiro. E claro que não poderia ser, eles escondem o seu passado. Passado pregresso do narcisista encoberto, raramente, nem a pessoa que dorme com ele sabe. Bem, com qualquer responsabilidade própria sobre qualquer coisa que pessoas decentes se responsabilizariam com o fim dos seus relacionamentos, essa coisa de querer parecer introvertido é uma bandeira vermelha tremulando assim, ó, na sua frente. Tentar se conectar com uma pessoa dessa deixa qualquer empata com uma sensação desconfortável, inexplicável. Você se sente mal, você tem uma sensação que você não sabe o que é. Você não tem explicação para isso. Então, eles conseguem deixar um empata de uma forma inexplicável, desconfortável. Quando você está na frente de uma pessoa dessa, seu coração dispara, você tem a sensação de que está algum gelo assim dentro do seu coração. Você também tem a sensação, uma sensação esquisita no estômago, às vezes dores, às vezes um mal-estar, às vezes aquela coisa estranha que você sente no estômago. Então, eles são muito esquisitos e a energia deles é muito pesada, por isso que você sente isso. Uma sensação estranhamente e inexplicavelmente desconfortável. Talvez porque você perceba que não existe instância, né, de solidez nessa pessoa. Você percebe que é uma pessoa que não é uma pessoa autêntica, que é uma pessoa falsa, não é uma pessoa verdadeira. Eu tô me sentindo desconfortável, gente, porque eu tô em pé, tá? Eu tô com uma dor na coluna insuportável. E aí eu tô trabalhando assim em pé, porque se eu ficar sentada é pior, tá bom? Então por isso que eu fico me mexendo muito. Como vocês sabem, nós, empatas, as pessoas empáticas, elas sentem isso de uma forma energética e de uma forma emocional. Quando você sentir uma estranha sensação, não ignore. Esse é o primeiro sinal quando você tenta se conectar autenticamente com um narcisista disfarçado. Você tem uma sensação esquisita. É uma coisa impressionante. Você não sabe explicar o que você sente. Ande com o narcisista encoberto e você descobrirá o quão eles são falsos. Geralmente não demora muito que o que eles fazem e dizem, porque o que eles fazem e dizem não se alinham. Eles são muito bons de conversa, mas muito mal de ações. Presta atenção, eu estou dando um monte de dica antes de começar a realmente, sabe, desmanchar o novelo dessa personalidade. Então, eles são muito bons de papo, sabe, de blá blá blá, de conversa, mas de ações, eles são péssimos.
Uma vez que você os conhece de perto, você terá evidências crescentes de quão desamorosos eles são. Eles são fundamentalmente pessoas falsas. Esse tipo de pessoa não ama nem os próprios filhos. Muita gente chega para mim, Jane, depois que eu me separei, meu ex ou minha ex, não liga para os filhos, maltrata os filhos. Of course. Eles não são pessoas amorosas, queridas e queridos. Embora eles sejam pessoas quietas, tímidas, recatadas, não se engane, a realidade está sob a máscara e falsa persona. Eles se sentem melhores do que qualquer outro ser na face da Terra, outro ser humano. Eles acham que eles são melhores do que qualquer pessoa. E por isso, eles se acham no direito de se comportarem como quiserem. E eles não se preocupam com os efeitos negativos das suas escolhas e comportamentos prejudiciais. Eles não se importam com os danos e os estragos que eles fazem na vida das outras pessoas. Eles acham que eles estão acima de qualquer consequência, tá? Reais sobre seus atos. Mas, quando algo sai errado e eles precisam dançar conforme a música e assumir responsabilidade por as merda que eles fazem, eles ficam chocados e se sentem injustiçados. Olha só que falta que pessoa da cara de pau, né? Eles fazem as merda deles e aí, quando o negócio, sabe, suja mesmo, dá errado, eles aí se sentem injustiçados, porque eles não querem assumir responsabilidade. Você sabe que narcisista não assume responsabilidade. Eles não admitem que você não veja ele como uma boa persona. Presta bem atenção. Eles não acreditam, eles não aceitam que você tem padrões de limites, que você tem padrões de respeito. Isso realmente é uma forma de pensamento narcisista, seja ele qual for. Uma pessoa que não admite que a outra tenha limite e respeito, né? Só ele pode ser respeitado, ele ou ela pode ser respeitados, só eles podem ser, eles podem fazer as regras deles, os limites deles, mas você não. Você tem que seguir ali, sabe? A cartilhinha deles. Na realidade, narcisista encoberto, narcisista disfarçado, ou oculto, como eu chamo, eles não esperam sofrer consequências por as suas trapaças, suas transgressões óbvias e crimes de relacionamento. Porque o narcisista oculto, o narcisista disfarçado, esse narcisista tirado a tímido, a vítima, aquela pessoa introvertida, pessoas introvertidas é outra coisa totalmente diferente, gente. Não vive por aí cometendo crimes de relacionamento, não. Pessoa introvertida é aquela pessoa que é reservada. Mas o narcisista disfarçado, ele tenta se apossar do título de uma pessoa introvertida, do status de uma pessoa introvertida. Mas de introvertida eles não têm nada. Eles são aquelas pessoas, eles esperam não sofrer nenhum tipo de consequência pelas suas transgressões e pelos seus crimes relacionais. Eles se sentem no direito de dizer e fazer o que bem querem
e ficam surpresos quando qualquer tipo de resistência, ou seja, quando você é resistente, né? Ou eles experimentam consequências naturais das suas decisões incisivas, das suas decisões erradas. Eles não admitem. Eles querem encontrar um culpado. Eles querem botar a culpa em você. Eles não admitem qualquer tipo de consequência das suas decisões insanas e das promessas que eles nunca cumprem. No que diz respeito a narcisista encoberto, pode desconsiderar, desrespeitar, decepcionar e lhe ignorar que para eles está tudo bem. Você, uma pessoa normal, pessoa comum, jamais ignoraria uma outra pessoa. Evita decepcionar, evita desrespeitar, porque desrespeitar de qualquer forma é um crime social, né? Você desrespeitar uma pessoa. E também é um crime moral, você desrespeitar uma pessoa. Então, desrespeitar uma pessoa é crime de assédio moral, mas para o narcisista encoberto, disfarçado, oculto, seja lá o nome que você queira dar, tá? Narcisista tímido, narcisista isso, aquilo, aquele que não assume as suas responsabilidades. Então ele desrespeita, ele desconsidera, ele decepciona e ele ignora esse comportamento dele e acha que está tudo bem, que você tem que aceitar numa boa. Mas se você discordar da forma como eles agem, aí o amor acaba. Eles viram o seu pior inimigo. Te amava 1 minuto atrás. Se você discordar de alguma coisa, eles passam a te odiar, tá? E aí eles começam a difamar você. Que você é uma pessoa má, que você é uma pessoa ruim, que você é uma pessoa severa, né? Que jamais casaria com uma pessoa como você, que não te quer, que te odeia. Eles começam a dizer um monte de coisa. E se ele já for casado com você, aí pior, né? Eles vão dizer que não sabe como casou com uma pessoa igual a você. Que casar com a pior vagal seria melhor do que ter casado com você. Eu espero que Deus castigue essas pessoas que têm essa língua ferina, né? Que fere a moral dos outros. Então, quando você discorda deles, se prepare para difamação. E às vezes essa difamação é pública, tá bom? Então, além disso, eles gastam muito tempo e energia tentando esconder quem realmente eles são. Eles passam a vida tentando esconder quem eles são. Como é que uma pessoa perde tanto tempo na vida para esconder uma coisa que não havia necessidade disso? É ou não é uma pessoa doente? Eles fingem que eles são heróis. Eles fingem que eles são o salvador da pátria. Eles trabalham incansavelmente lá fora para parecer que eles são bons, são generosos, são altruístas, são maravilhosos. Mas acontece que você nunca vai desfrutar dessa generosidade nem desse altruísmo, tá bom? Porque é só lá fora para a plateia ver. Quando na realidade a motivação deles se chama egoísmo. E egoísmo tem mais a ver com manipulação do que qualquer outra coisa. Qual é a coisa mais previsível que o narcisista disfarçado sempre faz? A coisa mais óbvia que o narcisista disfarçado, oculto, encoberto, tímido, ou seja lá o nome que você quiser dar para essa criatura, é o vitimismo, é o papel de vítima.
eles criaram e perpetuaram. São garotos propagandas do vitimismo. Eles são vítimas perpétuas. Não importa o que você faça para essas pessoas, não importa o quanto você seja fiel, não importa o quanto você seja dedicada, cuidadosa, amorosa para essa pessoa. Não importa o que você faça para satisfazê-los, eles vão sempre posar de vítimas. E vítimas de quem? De você. Porque o status mais bonito que essas pessoas gostam é o status de vítima. Coitadinho, coitadinha. A mulher nunca presta, o marido nunca presta, sempre faz tudo errado. Tudo que eles fazem não lhe agrada. Sendo que, na verdade, eles fazem para o público. Para você, eles não fazem porcaria nenhuma. Não importa o quão perverso, cruel e ruim eles tenham se comportado com você. Não importa quantas vezes eles erraram com você. Não importa quantas vezes eles prejudicaram você. Deliberadamente, não importa. Eles fazem isso intencionalmente para poder eles posarem de vítima, né? Uma coisa que é muito confusa sobre o narcisista encoberto é que eles são muito bons, maravilhosamente bons em fingir empatia. Olha o contraste. A pessoa é cruel, a pessoa é perversa, a pessoa é ruim, a pessoa é mentirosa, manipuladora, controladora. Leva você para um consultório médico de tão doente que você fica das coisas absurdas que eles fazem. Isola você de familiares, de amigos, de não recebe ninguém em casa. É um inferno. E eles fingem o quê? Empatia para quem está lá fora. Ai, mas fulano e fulana são pessoas maravilhosas, generosas. A menos que você conheça exatamente quem é essa pessoa, na intimidade quem é essa pessoa, e a menos que você conheça os sinais de narcisista encoberto, se você não conhecer bem essas criaturas, pode ter certeza que você será enganado ou enganada pelo mestre da manipulação. Você tem ideia do que é fingir empatia? Eles se sentem muito mal, mas ao mesmo tempo, eles encontram todo tipo de desculpa, justificativas e todas racionalizações das circunstâncias que eles mesmos criaram e até perpetuaram para se apresentarem, se manterem como eternas vítimas. Toda aquela manipulação emocional, de pobre coitado, de manipulação da sua percepção, principalmente nos estágios iniciais do relacionamento. Se você chegou a esse vídeo agora, você pode discernir, identificar exatamente com quem você está lidando. Se você viveu muito tempo com essas questões do tipo, o que eu fiz de errado? Eu não estou entendendo.
Nós que somos profissionais, levamos tempo estudando, quebrando a cabeça, para fechar um diagnóstico e fechar uma avaliação dessa personalidade. Portanto, se perdoe, porque se para nós, que temos alguma habilidade e facilidade em diagnosticar o comportamento e, de certo modo, a mente de uma pessoa, a gente tem dificuldade com esse ser chamado narcisista encoberto, imagine você, então se perdoe. Se perdoe, você não fez nada errado e você entenda que aquilo que você está entendendo é exatamente como é, tá bom? Portanto, se perdoe, não fica se culpando e nem se martirizando e nem se punindo por causa disso, não. O fato é que todas as variações de espectro narcisista é difícil de identificar o disfarçado. E muito mais, porque eles são diferentes. É tipo camaleão, sabe? Mas eles são tão destrutivos quanto os outros. Eles não aparentam, mas eles são destrutivos. Eles têm senso grandioso de superioridade. Eles se apresentam como tímidos, inseguros, vítimas, não sei de quê, né? Alguns se apresentam como discretos, reservados, ansiosos, depressivos. E justo isso que eles fazem, tudo para manipular sua percepção. Porque a imagem sobre os outros, pensam dele, é mais importante do que o que você, que vive com eles, possa pensar. Ele não se preocupa com o que você pensa. Ele não se preocupa. Ele se preocupa com as pessoas lá fora pensam a respeito dele. Então, o que os outros pensam a respeito deles é o que importa para o narcisista encoberto. É o que eles tentam passar para outras pessoas. Enquanto eles escondem seus segredos, suas coisas, seu dinheiro. Eles são amargos, ressentidos. Meu Deus do céu, não existe pessoas mais ressentidas na face da terra do que o narcisista encoberto. Mesmo que seja difícil detectar o narcisista encoberto, por ele ser tão destrutivo, é mais desafiador do que os primos dele, sabe? Quando eles descobrem que você os detectou, que você sabe que exatamente quem são eles, cuidado, porque nesse momento começa uma coisa chamada fase de retaliação. E pior, retaliações covardes. Porque o método favorito de crucificar uma pessoa do narcisista encoberto é a retaliação covarde. Para envenenar mentes e corações das outras pessoas em relação a você. Então, a distância é a sua melhor opção. Qualquer pessoa que te conhece ou não conhece seu proceder vai achar que você é a pior pessoa da face da terra. Se fingir de vítima é o clássico comportamento do narcisista disfarçado. Todo mundo desse narcisista, o mundo dele, gira em torno de manter sua falsa imagem, apresentando-se como um ser humano inocente, bom de coração, cheio de boas intenções,
Não importa o quanto mal ele tenha feito a outra pessoa ou a você, não importa o quanto mal ele tenha se comportado, de alguma forma eles garantirão que você saiba todas as razões que eles são, que você entendeu eles totalmente errado. Ou seja, ele faz você acreditar que você é uma pessoa que não tem nenhuma capacidade intelectual para avaliar o comportamento de uma pessoa. Então, eles não vão medir esforços e não vão medir também a forma como eles conseguem provas para provar que você é a pior pessoa da face da Terra. Simplesmente porque você descobriu quem eles são no íntimo, tá bom? Quantas vezes você tem que ter essa triste experiência antes de começar a entender que existe um padrão de comportamento em jogo? Esse jogo é fundamentalmente resumido em uma pessoa passando pela vida das outras, causando danos, mas posando de vítima perpétua, posando de uma pessoa boa, posando de uma pessoa introvertida, posando de uma pessoa maravilhosa, posando de uma pessoa cheia de boas intenções. Então, eles criam as circunstâncias, você tenta consertar, você tenta dizer para ele, olha, vamos fazer assim, porque assim é o certo, isso é o bom, isso é o correto. Não, eles fogem, eles tentam perpetuar aquelas circunstâncias que fazem eles de vítimas. Você também pode identificar um narcisista encoberto, narcisista disfarçado, narcisista oculto, narcisista desgraçado. Você também pode identificar eles. Por exemplo, se alguém diz assim, essa letra é B, né? Então você leva para o valor de que a letra B é letra B. O valor nominal daquela letra é B, né? E você leva para esse valor nominal, porque realmente a pessoa te mostrou uma letra B. Mas eles... Aí um dia você vai dizer assim, olha, lembra naquele dia que você me disse sobre a letra B? Eles vão afirmar, provar, colocar testemunha que nunca te disse que aquela letra era B. Lá na frente eles vão fazer isso. Eles vão afirmar e confirmar e provar que nunca te disse que B é B. O que significa é que... Gente, eu não sei. Olha, tem horas que eu fico estressada quando começo a falar desses seres. E eu tô com dor na coluna, então eu fico pior ainda. Mais estressada ainda. Então é o seguinte. O que significa isso? Significa que você não só vai parecer uma pessoa ruim, uma pessoa miserável, uma pessoa, tá? Que tem o melhor homem da face da terra ou a melhor mulher da face da terra e você não sabe dar valor. Então, nessa história vai parecer que o narcisista é você, porque ele vai fazer isso. Vai fazer as pessoas acharem que você é o narcisista ou a narcisista. Existe uma grande diferença
entre você se enganar e um padrão de comportamento repetitivo. Então, o padrão do comportamento do narcisista, ele repete diariamente, várias vezes por dia, todos os dias, anos, meses, a vida inteira. Então, existe uma diferença entre se enganar e ter um comportamento repetitivo. Então, reconhecer que essa pessoa tem um problema sério, grave, de comportamento disfuncional, perverso, malvado, cruel, desumano, desrespeitoso, desamoroso, é o primeiro passo para você salvar a sua pele, porque isso vai afetar sua vida, sua saúde, sua moral. Esse tipo de pessoa, quando eles chegam na vida de outro, esse tipo de pessoa, quando chega na vida de outra pessoa, eles se apresentam com uma falsa persona. Eles nunca se apresentam como realmente eles são. E se você é uma empata ou um empata, você vai querer ampará-lo, você vai querer protegê-lo, você vai querer cuidá-lo, porque a pessoa é vítima. E você levanta a mãozinha de voluntária, eu vou cuidar de você, eu vou te amar para sempre. Eu vou te amar incondicionalmente. Você é a melhor pessoa da face da terra, não se preocupe. E aí você briga com Deus e o mundo, tá? Você faz, você acontece para você proteger a integridade daquela pessoa, como se essa pessoa tivesse algum tipo de integridade. Esse tipo de narcisista é o tipo de pessoa que é constitucionalmente incapaz de se autorregular para curar-se, crescer psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente nos relacionamentos. Eles se apresentam como pessoas ingratas, invejosas, infantis, além da sua postura de vítima perpétua. Eles também são descritos, né? Eles são bem descritos como autoritários. Adoram ser vítima. E isso descreve o padrão de personalidade narcisista encoberto, disfarçado. Com mais precisão, em particular, uma vez que a máscara cai e você obtém um pico real sob a fachada falsa que eles trabalham para apresentar para o mundo alguém que realmente eles não são, o que pode ser mais perigoso ao lidar com esse ser, ao lidar com esses indivíduos, especialmente se você vem de um lugar chamado alta empatia, com aquele desejo de servir, com aquele desejo de amar, com aquele desejo de cuidar, com aquele desejo de amparar, com aquele desejo de adotar, com aquele desejo de fazer o melhor por essa pessoa. Porque a pessoa altamente empática, ela tem um desejo de... Deixa eu ver como é que eu digo. Desejo de servir, tá? A pessoa bastante empática, ela gosta de servir.
Então você precisa vir. Eu estou aqui ensinando a vocês há quase 5 anos a se tornarem super empatas, porque o super empata não cai numa cilada dessa. A super empata são pessoas que sabem os seus direitos, são pessoas que lutam pelos seus direitos, são pessoas que não se deixam manipular, abusar, controlar, mas elas não perdem a sua essência. Elas continuam sendo pessoas boas, cuidadosas, amorosas. Elas só não permitem que outra pessoa abuse delas, tá bom? Então você precisa se tornar uma super empata. Baixar sua mãozinha de voluntária, tá? E procurar se valorizar. Esse desejo de servir, de cuidar, de amar, sem limites, você tem que transformar em lutar pelo seu próprio bem. Porque essas pessoas podem confundir você e tornar você uma pessoa codependente. O narcisista também encoberto, ele também se apresenta como um codependente, que é aquela pessoa profundamente ferida. A vida foi cruel com eles. E as pessoas que passaram pela vida deles foram pessoas perversas, má. Então eles são muito inseguros. E quando você vem de um lugar chamado empatia, não tem limites saudáveis, você corre o risco de ser facilmente sugada ou sugado, totalmente explorado ou explorada e potencialmente prejudicado por esse tipo de indivíduo chamado narcisista encoberto, narcisista disfarçado, narcisista oculto, narcisista desgraçado, tá? Mas por que isso? Porque empata não pode ver uma pessoa sofrendo, mesmo que ela saiba que aquela pessoa está mentindo. Ela fica na dúvida, será que está mentindo ou será que é verdade? Bem, como eu não tenho certeza se a pessoa está mentindo, eu vou cuidar. Eu vou continuar aqui tomando porrada, vou me fazer de tapete para poder a pessoa passar por cima. Pessoas que se fazem de vítima perpétua estão sempre sofrendo, sempre alguém está fazendo ele sofrer. São pessoas incompreendidas. Queridos empatas, isso é uma grande bandeira que você está lidando com uma pessoa tóxica. Não importa quais recursos financeiros essas pessoas tenham. Não importa quantas pessoas fiéis passem pela vida dessa pessoa. Não importa o quanto essas pessoas são amados, cuidados, queridos, protegidos. Elas sempre vão se apresentar como vítimas. Não importa quais os recursos que eles tenham, sempre serão vítimas da vida e das pessoas que cuidam deles, que amam eles, que gostam deles. Porque esse tipo de gente, tem pessoas que gostam, tem pessoas que amam esse tipo de gente. E tem pessoas que não podem nem viver longe dessas pessoas. E eu conheço de perto alguém assim. Tem muitas outras coisas para se falar sobre narcisista encoberto. Mas esse vídeo já está grande demais. Eu também não estou me sentindo bem. Eu estou um pouco doente, gente. Então, eu vou parar por aqui.
E depois eu faço outro vídeo falando mais sobre essas pessoas. Eu quero pedir a vocês que, se você tem 5 amigos, compartilha com um. Pede a eles para se inscrever no meu canal, tá bom? Eu preciso atingir uma meta. Então, se vocês puderem me ajudar, eu vou ficar eternamente grata. Eu já sou grata mesmo, sabe? Só faça se seu coração pedir. Se você acha que eu mereço, então você faz isso, tá bom? Pede alguém para se inscrever do seu relacionamento, para se inscrever nesse canal. Fica com Deus, um bom final de semana, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado por assistir. Muito obrigado pelos likes. Muito obrigado pela comunidade que se formou no meu canal. Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito, por tudo, gente. Muito obrigado por vocês compartilharem.